Bom dia! Muito bom dia! Bem-vindas ao Café Produtivo da semana 40 de 52 do ano de 2024. Hoje o nosso bate-papo aqui é sobre distrações. Como que a gente pode nos afastar das distrações que no dia a dia impede a gente de alcançar nossos objetivos? Então vamos lá, Insta avisando que eu estou ao vivo, muito bom dia, bem-vindos e bem-vindas todos que estão aqui pra gente falar sobre a semana 40, gente, 40 de 52. Depende do ponto de vista, a gente ainda tem 12 semanas para fazer muita coisa nesse ano de 2024 e já preparar o nosso solo para 2025. Falando sobre distrações, quantas distrações do nosso dia a gente tem e a gente cria. Isso é bem importante, eu vou falar de novo porque é extremamente importante a gente fixar isso. A gente tem muitas distrações, mas a gente também cria muitas distrações. E as distrações que acontecem, que não estão no nosso controle, que eu tenho duas coisas para trabalhar. Uma, as distrações que vão acontecendo não estão no nosso controle, não tá, não acontece, tá? E o que eu posso fazer quando essa distração acontece? E a outra, a distração que eu crio, como eu posso nem criar essa distração para não me atrapalhar, não tirar o meu foco do meu objetivo, daquilo que realmente importa. E olha só, tô falando a todo momento distração e objetivo, porque a coisa principal para eu não ter distrações, as que eu crio, para eu não criar distrações e para eu me preparar para aquelas distrações que chegam até mim, é ter um objetivo definido, é o princípio de tudo. Não tem, gente, não tem como começar a semana sem dar uma direção. E isso é algo muito relevante. E a gente imagina que já tem um objetivo definido porque você já sabe o que você tem que fazer essa semana. O que você precisa fazer nessa semana 40 de 52 do ano de 2024? Se eu te pergunto agora, vamos lá. O que você precisa fazer nessa semana? Muito provavelmente você já sabe as coisas que você tem que fazer. Muitas coisas já dá continuidade. Poxa, eu tenho, por exemplo, filho, casa, família, trabalho. Eu já sei o que eu tenho que fazer. É corriqueiro. Isso não é planejamento, isso não é ter um objetivo. Isso é a vida acontecendo, isso é organizar a tua rotina. Leva a filha na escola, organiza a casa, organiza o almoço, organiza as coisas que tem da sua empresa. É a vida acontecendo. Faz a sua atividade física. A vida acontecendo, não tem nada demais. Eu preciso ter um objetivo definido para eu sair do meu ponto, do ponto que eu estou para outro ponto. Isso é planejamento, é sempre elevar você de um ponto para outro. É um crescimento contínuo. E esse crescimento contínuo de uma semana para outra muitas vezes nem é percebido, mas é o acúmulo dessas ações que toda semana, de pouquinho em pouquinho você faz, que você atinge um resultado. Se a gente observar, a gente está na semana 40 do ano de 2024, o que você evoluiu do começo do ano até o momento, você consegue observar? Com toda certeza alguma coisa você evoluiu, mas pode ser que muitas coisas você não evoluiu, não chegou onde quer, por essa falta de objetivo definido. E aí, aqui o meu papo principal, o foco principal é falar com as pessoas que têm um negócio próprio, que empreendem. Mas pode ser que você não tenha o seu negócio, é líder de uma empresa, alguma coisa assim. Ou nem é líder ainda, mas quer chegar em algum ponto da tua carreira. Isso vale para todas. Mas eu vou focar em empresária. Porque é onde eu domino, é onde eu realmente consigo ajudar as pessoas de um ponto para outro. São pessoas que estão hoje com seu próprio negócio. O que a gente faz de bagunça quando a gente pensa nas distrações do nosso dia? A principal bagunça de uma empresária é não ter definido claramente um objetivo pessoal e um objetivo de negócio. Eu preciso iniciar minha semana falando, caramba, qual que é aqui, né? Que quando eu vou definir a minha semana, eu tenho um objetivo para minha empresa. A minha empresa tem necessidades diferentes da Luciana, que é a dona. Ela tem necessidades diferentes. E eu preciso atender a necessidade de ambas. Porque é muito provável a tua renda e o teu servir, a vontade que você tem de fazer as coisas, o quanto você se satisfaz profissionalmente, vem do seu negócio. Assim como a sua empresa
precisa também daquilo que você tem para nutrir, para servir a sua empresa. Então, como que vai acontecer as coisas se você, dona do negócio, não está bem? Você não está evoluindo, não está se cuidando, não está olhando para você. Não adianta você só trabalhar, só cuidar do negócio e fazer na tua vida, deixar, vai fazendo o que tem que ser feito, sem ter objetivo definido. Ambas precisam evoluir. Então eu começo a semana com um objetivo para minha empresa e um objetivo para mim. Como que eu defino o objetivo? Qual que é a melhor forma de eu definir um objetivo para eu conseguir eliminar as distrações? Aliás, desculpa, não vou nem falar essa palavra eliminar, porque não existe eliminar distrações, elas sempre vão acontecer. Existe não criar distrações e quando elas chegam, como eu lido com elas. Como que eu faço isso? Um objetivo para a Luciana. O que que eu preciso nesta semana? O que que para mim essa semana é mais importante? Eu vou analisar isso. O que que é mais importante para mim essa semana? Como pessoa, como ser humano. Pode ser que eu queira trabalhar mais a área de relacionamento. Pode ser que essa semana esteja pegando mais alguma situação com o meu filho. Eu preciso dar um foco nisso. Nessa semana é mais importante. Porque de repente a semana passada aconteceu alguma situação na escola do meu filho. Eu preciso dar mais atenção e mais cautela para isso essa semana. Ou pode ser que essa semana a minha saúde não está tão bacana. Eu preciso dar atenção para isso. Gente, toda semana a gente cuida de filho, toda semana a gente cuida de casa, toda semana a gente cuida da nossa saúde. Mas, se eu quero melhorar em alguma área, eu preciso dar uma atenção maior para aquela área naquela semana. Então, eu começo a minha semana já entendendo o que eu vou colocar o meu foco essa semana. Quando eu falo colocar o foco, não é largar todo o resto. Simplesmente é pôr mais energia aonde precisa agora. Então eu vou lá e defino, é aqui que eu preciso de mais energia essa semana agora. Ótimo, eu coloco ali como objetivo. Coloca uma frase, uma palavra que você entende que é ali que você tem que dar mais atenção essa semana para você. E aí do outro lado, para a tua empresa, o que a sua empresa essa semana mais precisa? Luciana, minha empresa precisa, essa semana eu tenho que honrar alguns pagamentos. Essa semana eu tô com algum produto em evidência. Eu quero colocar esse produto em evidência. Essa semana eu quero deixar minha marca mais conhecida. O que você precisa de mais relevante como objetivo macro para a tua empresa essa semana? Coloca aquele objetivo. Então percebe, eu vou e olho um objetivo para mim, o mais importante para essa semana e um objetivo para minha empresa. Agora que eu tenho esses objetivos definidos, eu preciso ter uma lista de atividades que vão me conectar com esse objetivo. O que eu preciso fazer? E vem o como, gente. O como é em segundo lugar. Primeiro lugar, eu vou e defino o que eu preciso ou o que eu quero para essa semana. Preciso e desejo é diferente, se assemelha. Mas por que eu quero que entenda a diferença? Então, vou dar uma pausa aqui nessa questão de como que eu trabalho o plano de ação do objetivo e vou falar esse conceito, porque esse conceito é muito, muito, muito importante. Quantas a gente vive lidando com necessidade e não com desejo? Eles estão ali, a minha necessidade também é um desejo, sem dúvida. Mas quando eu estou muito mais pautada naquilo que eu preciso, necessário, e me desconecto de desejos e sonhos, eu levo a minha vida para trabalhar muito mais pelo medo do que pelo amor, muito mais pela dor do que pelo amor. Então eu tô sempre apagando incêndio, eu tô sempre lidando com situações, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, do que indo para um olhar de soma demais, que é trabalhar com sonho e desejo. Não tô dizendo que tem coisas que é necessário, ponto final. Mas é importante entender a diferença. Se toda semana você tá ali resolvendo alguma situação, putz, eu preciso dar conta disso aqui essa semana. Em vez de você estar buscando algo que vai somar, que vai aprimorar e vai melhorar, isso é o que teu padrão já está definindo. Como que eu resolvo, Luciana? Como que eu consigo sair dessa questão de muita necessidade, de apagar incêndio e tudo mais? E ir para essa questão de, não, agora eu começo a realizar os meus sonhos. Eu começo a ir em direção, né? De repente o sonho é muito grande e tem um grande espaço daqui para lá. Tudo bem. Você vai com micro objetivos até chegar onde você quer. É uma caminhada, é evolutivo. Como que eu começo a trazer a minha rotina para isso?
entendendo que toda semana você precisa planejar. Eu preciso primeiro atender as minhas necessidades básicas. Não adianta, de repente você tá com uma super situação para resolver e já querer ir realizando sonhos, sendo que você ainda não conseguiu resolver o básico. Por isso que o planejamento vai te colocando cada vez mais próximo do seu sonho, porque você vai eliminando barreiras que te aproximam do seu sonho. Não é porque eu tenho problemas e situações que eu vou deixar de sonhar, não. Mas não adianta eu ir atrás desse sonho aqui com um monte de pendência e problema que eu não tenho cabeça para isso. Eu não consigo chegar aqui se eu tô cheia de problemas aqui. Mas isso não quer dizer que eu tô deixando meu sonho de lado, de jeito nenhum. Eu tô limpando as barreiras para eu poder ir me aproximando do meu sonho. Percebe a diferença? Eu preciso sim eliminar, não, né? Trabalhar essa questão de lidar com essas necessidades que eu tenho aqui. Para suprir essas necessidades. E aí sim eu vou caminhando em direção ao meu sonho. Então, nesse momento, você tem mais necessidade, você precisa trabalhar essas necessidades, ou você já pode ir em direção ao seu sonho? Direto para ir em direção ao seu sonho. Luciana, eu tenho necessidades, mas tem coisas que eu já posso ir me conectando com o meu sonho. Perfeito? Coloca ali no teu objetivo essa semana o que é mais importante. Atender essa necessidade, ou você já pode traçar um plano que te leve para o seu sonho. Se isso não ficou claro, me pergunta. Se você não está ao vivo aqui para perguntar e vai ouvir isso depois, pode mandar a pergunta no direct. Por quê? Eu demorei a entender isso. O conceito é ok, já entendi conceito diferente de necessidade, de sonho e desejo, entendi. Mas como eu coloco isso em prática como objetivo, gente, eu dei muita cabeçada. E isso é ouro, entender. Porque isso muda a forma como você pensa e lida com as situações. Quando eu mudo esse formato aqui de como eu penso, eu mudo a minha ação. E ação, soma, ação, resultado. Eu só mudo o resultado com ação. Eu não mudo o resultado com pensamento. Mas o que muda a minha forma de agir é a forma que eu estou pensando, é esse padrão. Percebe como tem uma sequência? Por isso que é importante eu moldar a forma como eu penso. E para moldar a forma como eu penso, eu preciso usar a ferramenta planejamento. Não dá mais para ficar com essa brincadeirinha de não dá tempo de eu planejar, eu não consigo planejar, eu não sei definir objetivo, eu não tenho clareza do que eu quero, eu não sei priorizar. Enquanto não começar a fazer da forma como entendeu, da forma como dá, não vai chegar nesse ponto. Não consegue, porque não começou. Então, depois que eu dei essa explicação, eu vou voltar agora lá onde eu estava, que a gente definiu já o objetivo, seu objetivo pessoal e um objetivo para a tua empresa. Agora que eu sei o que eu quero e o que eu vou fazer antes de fazer uma listinha do como, traz clareza para você do porquê você quer e para que isso. Por que eu quero este objetivo? Por quê? Ah, Luciana, por que eu quero... Nessa semana eu tô dizendo que a necessidade, né, que eu vou precisar para minha empresa essa semana, eu preciso levantar um caixa mais rápido, porque eu tenho uns compromissos aqui, ou porque eu quero fazer um investimento numa ação bacana. Outubro é um mês importante para o meu negócio, então eu quero levantar um caixa rápido. Então esse é o objetivo da sua semana, porque você acabou de dizer que você tem um mês de outubro aí interessante para o seu negócio e você quer investir em algumas ações nesse mês de outubro. Você já disse o porquê você quer levantar esse caixa rápido. E para que você quer que isso aconteça? Quando você levanta esse caixa rápido e faz essas ações, o porquê é diferente do para quê. O porquê você está dizendo porque você precisa de aumentar o faturamento, porque você precisa de mais dinheiro para fazer essas ações. Para que essas ações? Poxa, essas ações vai melhorar a imagem da minha marca. Essas ações vai trazer mais cliente pro meu negócio. Essas ações vai fazer com que pessoas que já compram comigo se sintam mais satisfeitas, porque eu vou poder fazer ações específicas para clientes que já estão na minha base. Então você começa a dar as finalidades de tudo isso. Por que eu preciso, Luciana, de entender? Já não defini o objetivo? Já sei que eu preciso faturar mais. Agora bora lá fazer esse negócio acontecer. Porque a ação que você precisa fazer, a ação vai demandar uma energia que você talvez não consiga desprender
porque você não está te dando motivo suficiente para agir. Isso é uma coisa extremamente importante. Motivação, um motivo que te leve para ação. Sem você ter motivos, a probabilidade de você entrar em ação é muito menor. Então a motivação é essencial. Eu preciso de motivação. E como que eu tenho motivação se eu não entendo o porquê e o para quê? Então antes de você traçar o seu plano de ação, você precisa ter clareza dos motivos. Isso é preparar a mentalidade. Todo planejamento, gente, precisa de uma tríade. Eu preciso de um objetivo definido. Eu preciso de uma estrutura, de um plano de ação, passo a passo, para poder chegar nesse objetivo. Mas eu só implemento essa estrutura, esse passo a passo, se a minha mentalidade está alinhada, se eu consigo dar impulsos para eu poder colocar esse plano de ação. Quantas vezes, é fácil, eu defino um objetivo e falo, eu preciso fazer isso, 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 isso. Caramba, mesmo sabendo o que eu preciso fazer, por que eu não faço? Por que eu não faço? Porque a tua mentalidade não está alinhada. Você não está disposta a colocar a mão na massa. Por que não está disposta? Porque não entendeu, não tem clareza dos motivos. Você está aqui fazendo o quê? Se estimulando para poder ir para onde você precisa ir. E como que eu me estimulo? Alimentando os motivos que me levam para ação. Então, defini meu objetivo, trouxe clareza do porquê e para quê deste objetivo que eu defini. Agora eu faço uma lista de atividades. O que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Aí eu fiz lá toda a lista. Preciso disso. Olha só, então a gente está no terceiro passo. Definir o objetivo, clareza do que você precisa para esse objetivo, seu motivo. Agora o terceiro passo, a lista de atividades, de tudo que eu preciso fazer. Agora, depois dessa lista das coisas que eu preciso fazer, eu venho para um quarto passo, que é olhar para essa lista, o que eu dou conta de fazer, o que nessa semana, agora, vou colocar aqui, depois que eu fiz toda essa lista, eu vou olhar disso aqui, o que agora, nesse exato momento, com os recursos que eu tenho, conhecimento, habilidade, ferramenta, o que eu dou conta de fazer agora. Isso, gente, chama-se valor da pequena ação, extremamente importante. Eu dou muito valor para uma pequena ação, que é fazer o que é mais fácil, começar pelo básico, fazer o que tem ali na minha mão agora. Quando eu olho para essa lista do que eu dou conta de fazer, eu aciono em mim um poder de ação. Tudo bem, eu tenho um monte de coisa aqui para fazer, eu dou conta disso, então eu vou fazer isso aqui agora. Você se colocou em movimento. Você não tá esperando, meu Deus, olha quanta coisa. Eu não vou dar conta disso aqui. Eu não tenho recurso para isso, eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade para isso. E aí você fica presa no que não consegue, porque realmente é muita coisa. Mas quando você olha só o que você dá conta, o mais facinho, isso não é meia boca, isso é uma pessoa que se põe em ação e respeita o limite que tem naquele momento. Aí eu vou e dou meus primeiros passos. Porque eu faço uma lista do que eu dou conta de fazer. Conforme eu faço o que eu dou conta de fazer, eu me preencho de movimento. E o caminho me apresenta novas formas de eu continuar na caminhada. Aí eu dei meu primeiro passo e para eu ser consistente, se eu já consegui fazer uma coisa, eu já me sinto com mais poder de ação. E aí eu consigo, com esse foco em fazer o que eu dou conta de fazer, em continuar a fazer e ser consistente nessa semana para as coisas que eu preciso. Percebeu? Então, quarto passo, eu olho e vejo o que eu dou conta de fazer e começo a fazer. Qual que é o quinto passo? Entre o que eu dou conta de fazer e o que eu preciso fazer, tem uma lista aí de atividades. Os próximos passos esse quinto passo é os próximos passos, é listar os outros passos que eu preciso continuar para fazer daquilo que me distancia entre tudo que eu preciso e o que eu dou conta de fazer. Então, essa diferença aqui dessas atividades é o meu quinto passo. Eu vou lá e escrevo quais são esses passos. E o sexto passo, qual que é o sexto item desse planejamento que eu tô aqui ensinando para você? Bem descomplicado e simplificado esse planejamento. O sexto passo é o acompanhamento. Chega na quarta-feira, por que quarta-feira? Hoje é segunda. Se você esperar até quinta ou sexta para olhar o que você já fez, vai terminar a semana e você fala, não deu. Quarta-feira você vai olhar e falar, o que eu já fiz? Segunda e terça, o que eu fiz? Nossa, eu não fiz nada ainda, nem coloquei a mão na massa. Ótimo, sem problema nenhum, faz a partir de agora.
Ou já fiz alguma coisa, que bom, o que eu posso fazer melhor? O que eu posso corrigir a rota? Então, o 6º item aqui desse planejamento é você, na quarta-feira, fazer um checklist do que você já deu conta de fazer na segunda e na terça. E aí, gente, o que isso tem a ver, Luciana, com as distrações? Tudo. Como que eu consigo, me fala, como que eu consigo não me distrair? Eu preciso saber onde eu preciso colocar meu foco. O oposto de distração é foco. Como que eu consigo colocar o foco em algo que eu nem sei o que é? Eu não tenho objetivo definido, eu não sei nem as atividades que eu preciso fazer, eu não tenho clareza desse motivo para me dar motivação. Eu nem sei o que eu dou conta de fazer ou não, tem tanta coisa, eu nem sei por onde começar. Por onde eu começo? Pela coisa mais fácil, por aquilo que eu dou conta de fazer. É assim que eu começo a me movimentar. E aí, se eu me perco nisso tudo, por isso que tem o checklist na quarta-feira, que é o acompanhamento. Porque às vezes eu me perco com as demandas do dia a dia, eu acabo me distraindo, situações acontecem, eu me perdi, ótimo, tudo bem, respira, checklist. Esse checklist é baseado no quê? Naquilo que você tem de ações que você já listou. Por isso que é essencial você fazer um planejamento por escrito. Você vai verificar isso tudo que está acontecendo ali e reorganizar o que você não deu conta de fazer ou melhorar aquilo que você já fez. E aí, onde as distrações estão? As distrações estão mais sentadinhas, só observando. Porque você está em movimento e está de olho naquilo que você precisa fazer. E agora, uma orientação ouro. Te dei os 6 passos do planejamento descomplicado. Ponto, tá aí. Agora, uma orientação ouro para te pôr sempre em foco daquilo que é mais importante. É uma pergunta ouro. Inclusive, ali no meu mural, ela fica ali, porque eu sempre olho para ela. É o que me aproxima do meu objetivo agora. Me perdi. Putz, meu Deus, nem sei por onde eu começo. Me distraí, que furdunço. Nossa, nem olhei o que eu tinha que fazer. Ótimo. Respira. O que me aproxima do meu objetivo agora? Se eu definir meu objetivo, eu faço essa pergunta, aí eu já sei o que eu preciso fazer. Ah, é ligar para um cliente? Né? É lavar a louça? Não. Não, nada disso. Quando vem a resposta, é isso que eu preciso fazer, então é isso que eu vou fazer. Várias outras coisas vão estar na sua frente para você fazer. Só que tudo aquilo que você precisa fazer, que realmente está acontecendo ali, nenhuma dessas ações é tão importante quanto a resposta dessa pergunta que você acabou de fazer. O que me aproxima do meu objetivo agora? Então, é isso que eu vou colocar minha energia. Nossa, Luciana, mas tá um caos, eu preciso fazer isso e aquilo. Eu ainda não respondi o fulano que me perguntou, a pia tá cheia de louça. Eu tô falando assim, gente, porque eu tô falando da minha rotina. Eu preciso cuidar da casa, eu preciso dar atenção pro meu filho, entende? Eu preciso fazer essas atividades de dona de casa, de mãe, de mulher. Eu não tenho como escapar disso. E eu também tenho o meu negócio, que eu preciso fazer aquilo. Eu não tenho uma equipe que me apoia. Eu tenho alguns parceiros e prestadores de serviços. Mas a grande maioria das atividades hoje é minha responsabilidade do meu negócio. Se é minha responsabilidade, eu preciso dar conta disso. Para eu dar conta disso, como que eu vou fazer tudo que está ao meu redor? Porque a vida está acontecendo, a vida não para eu poder ir atrás do meu objetivo, ela acontece. Só que se eu fico só fazendo esse monte de coisa que realmente eu preciso, eu não vou em direção ao meu objetivo. Então tem que aprender que tem hora que você não vai dar conta de tudo mesmo. Você vai precisar colocar a tua energia no seu objetivo. Até a sua rotina estar alinhada para você ter mais foco e energia no seu objetivo do que nas distrações. Hoje, a minha vida é extremamente alinhada com o meu objetivo, porque toda semana, toda santa semana, hoje é semana 40, como eu falei para vocês, o meu calendário é baseado em semanas. Toda semana eu estou fazendo alguma coisa que me leve para o mais. Eu dou conta das situações que estão ali, já as situações corriqueiras, elas estão extremamente alinhadas à minha rotina, porque eu vim lapidando todo esse processo, não é do nada. O início é mais desafiador, porque a vida está acontecendo, você está cheio de demanda e não consegue deixar de lado algumas demandas para colocar energia naquilo que precisa, porque aquilo é novo, é uma ação nova. Como que eu faço para poder ir em direção àquilo que é novo,
sendo que tem um monte de coisa para resolver. Meu Deus, eu vou deixar de lado aquilo. Vai ter coisa que você vai ter que deixar de lado. Fora que tem semanas que tem coisas que acontecem que você fala, meu Deus, agora, né? Teve semana que meu filho ficou doente, eu fiquei doente. Fui dar assistência pro meu pai também. Foi um furdunço. E aí, paciência, a vida aconteceu, não deu para eu fazer. Eu fiz 10% do que eu precisava fazer para atingir meu objetivo. Tudo bem, respira, próxima semana, o que eu faço? Aí eu vou, olho pro meu objetivo, me reorganizo. Por que eu tô dizendo isso? Porque não é porque você vai planejar que situações desafiadoras não vão acontecer, elas vão. Mas elas não dominam a tua rotina. Elas não dominam. Porque se situações desafiadoras estão sempre dominando a sua rotina, a bagunça está em você, não na tua rotina. Hoje, a grande parte das situações desafiadoras que acontecem comigo, elas têm um tamanho muito menor do que a minha habilidade e capacidade de ação para ir em direção ao meu objetivo. Muito menor. Acontece bem menos desafios para mim do que situações que me favorecem, porque eu estou continuamente olhando para esses meus objetivos. É de pouquinho em pouquinho. Eu não faço um monte de coisa, eu faço poucas coisas, mas essas poucas coisas vão alimentando aquilo que realmente importa para mim. Isso é uma mudança de mentalidade, que ela precisa começar de pouquinho em pouquinho. Então, o que eu falei no começo, não sei em que momento você pegou essa live e entrou, o comecinho foi exatamente explicando como você faz um planejamento descomplicado para tirar as distrações do seu caminho. Você não cria distrações, porque a gente adora criar distrações, você não cria, porque você está com foco naquilo que realmente importa. E quando distrações que estão fora do seu controle aparecem, você sabe lidar com elas, porque você tem todo o seu planejamento descrito e você usa a pergunta que eu falei, que é uma pergunta que eu chamo de pergunta mágica. O que me aproxima do meu objetivo agora? Para eu poder entender, diante de tudo isso que está aqui na minha frente, onde eu preciso colocar minha energia. Só essa pergunta já é assim, já vale essa live inteira. Só que olha só, o que adianta uma pergunta tão poderosa assim se eu não tenho objetivo definido? E o que adianta ter objetivo definido se eu não tenho clareza do que me motiva a fazer isso? Porque eu tenho certeza absoluta que você sabe e você quer muita coisa. Você sabe o que te atrapalha. Pode não saber tudo, é fato. Mas boa parte você sabe o que te atrapalha. Boa parte você sabe o que você quer. E do que te atrapalha, o que você está fazendo com o que te atrapalha? Está conseguindo colocar de lado para colocar energia no que importa? Ou está dando muito crédito, muita bola para isso que te atrapalha? Sem planejamento, o que te atrapalha só aumenta. E o que você realmente quer? Você tem um plano construído para ele ou fica só no plano das ideias? Então, isso que eu falei aqui vale para essa semana 40 e vale para a construção do seu mês de outubro. Gente, isso aqui é planejamento para mês, para ano, para semana. Você que é empresária, precisa ter exatamente um desse para você e um desse pro seu negócio. E só um alerta, isso acontece muito com as minhas mentorandas, mas muito, 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 porque mulherada porreta, mão na massa, empreendedora pra caramba, pouca visão de empresário, ou seja, de gestão. O que acontece? Faz um monte de coisa. Aí você fala, tá, qual que é o teu objetivo essa semana? Ah, porque eu comecei um curso de vendas para eu poder aprimorar. Ah, porque eu tô fazendo meu branding pessoal. Isso não é objetivo pessoal, isso é objetivo do seu negócio. É claro que é você que tá fazendo, eu que tô fazendo meu branding pessoal, eu que estou fazendo treinamento de vendas. Mas isso não é o seu objetivo pessoal. Isso é você fazendo pela sua empresa. Então, é o objetivo da sua empresa. E por você, o que você está fazendo? Você precisa dar conta da sua saúde física, mental, emocional, espiritual, energética, dos seus relacionamentos, da sua família. Qual é o objetivo da sua semana que você vai cuidar de uma dessas áreas que eu acabei de falar? Que não é no seu papel de empresária, é no seu papel de mulher, de amiga, de esposa, de mãe. É nesse lugar aqui, então eu preciso ter um pra cá e um pra cá. Porque, gente, se eu não estou bem, eu sou o pilar de tudo isso. Se eu não tô bem, se eu não tô com um objetivo pra mim e cuidando de mim,
Como que eu dou conta de transbordar o meu servir, de ter um grande negócio? Como que eu dou conta? Não rola, não dá. Por isso que tudo que eu falei aqui vale para tua empresa e para você. É um para cada. É um para cada. Eu espero de coração, gente, isso aqui é ouro demais. Que isso tenha entrado aí, não só no seu coração, que é importante aqui, obviamente, mas aqui, ó, você precisa colocar teu intelecto também para se conectar com isso e trazer a razão para isso que eu falei. O foco de todo o trabalho que eu faço é a produtividade inteligente e humanizada. Inteligente porque eu preciso colocar o meu racional para 2 mais 2 deu 4. Só que para eu poder colocar em prática esse 2 mais 2 deu 4, eu preciso humanizar a minha produtividade, ou seja, colocar o foco naquilo que eu dou conta, não ser super mulher. Aí ok, aí é perfeito, é o melhor dos mundos. Poxa, muito obrigada. Obrigada aí pelo reconhecimento que eu tô entregando um conteúdo muito bom. Fico muito feliz. Já apagou aqui o meu momento. Fiquei bem feliz. Obrigada. Mas percebe a questão do que é produtividade inteligente e humanizada? É o passo a passo. Pum, pum, pum. Conectado com aquilo que eu dou conta de fazer. Porque tem momentos que eu tô muito mais afim, com muito mais disposição. E tem momentos que eu não tô muito bem. E respeitar esse momento que eu não tô muito bem não é ser meia boca, nem preguiçosa. É respirar fundo, reconhecer o seu limite e mesmo nesse momento de não tô dando conta, eu dou um pequeno passo, não me culpo para eu não sobrecarregar o meu emocional de culpa, que isso só te põe em menos ação. Dou esse pequeno passo, respiro, busco uma orientação, busco um apoio para eu conseguir dar mais passos. Isso é a parte humanizada da produtividade. Vai organizar? Já! Vamos lá que colocar em prática para essa semana e para o mês de outubro também. Certo? É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Então, uma ótima semana 40 do ano de 2024. Qualquer coisa, insight, Luciana, putz, compartilha aqui comigo que insight que deu, qual que é a dúvida e compartilha essa live. Ela vai ficar gravada aqui no meu feed para vocês poderem transbordar isso para mais pessoas também. Uma ótima semana, fiquem com Deus.